Salve amigo do Autovídeos, mais um plantão elétrico, mas elétrico peso pesado. Esse mundo eletrificado vem cada vez mais com tudo e surpreendendo. Agora é a vez de um grande ícone do off-road, um ícone inclusive de muitas guerras, e que agora ganhou uma versão elétrica impressionante. A gente está falando do Hummer EV SUV utilitário esportivo, ou sei lá, um super Jeep elétrico que tem números impressionantes. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre essa novidade que promete chacoalhar aí o mundo de quem é fã do off-road em detalhes nesse vídeo de hoje. Fica comigo até o final do vídeo para você conferir mais sobre essa grande máquina que agora é 100% elétrica. Na apresentação oficial do Hummer EV SUV, o comentário foi que ele combina de forma excepcional desempenho com capacidade off-road, o que também confere a essa máquina uma capacidade de ação tática nunca vista em outros veículos. Pois é, essa definição combina bem com um veículo chamado Hummer, que você sabe já tem uma história impressionante. A gente tem no Brasil muitas unidades chegando lá dos anos 80 e 90, sendo trazidas como carros de coleção. Então tem aí uma febre acontecendo em torno desses veículos e eles não são nada baratos para os colecionadores. Mas lá fora o Hummer continuou sendo vendido com algumas configurações. O Brasil até trouxe alguns modelos importados nesse sentido. O fato é que agora a eletrificação chega com tudo também para o universo do Hummer. Uma coisa que parece engraçada, mas que era mais ou menos prevista também. Afinal de contas, o grupo Chevrolet, General Motors, já afirmou que não vai demorar muito, vai ter só carros eletrificados na sua gama e no seu cardápio. E isso inclui, olha só, também o Brasil. Será que até 2030 só carros elétricos, inclusive no Brasil? 2030 parece longe, mas está logo ali. Bom, esse é o assunto para outro vídeo, que hoje é hora de mostrar mais sobre o Hummer elétrico. Primeiro um pouco do visual, do design, que é aquela coisa relativamente simples, mas ao mesmo tempo polêmica. A gente está falando de um monstro, de um carro com capacidades off-road, com características muito diferentes de um carro comum, até mesmo de um Jeep convencional, como a gente está acostumado a ver. Então, o design ele vai ser sempre polêmico, mas ao mesmo tempo ele vai ser sempre imponente, com esse jeito maluco, brutal, diferente. Tem gente que vai gostar muito, tem gente que vai achar estranho, tem gente que vai simplesmente amar o carro, que é o que acontece e vem acontecendo com o Hummer de gerações anteriores, desde os primeiros que passaram a ser comercializados em versões civis, versões voltadas para o público final. Então o design traz essa característica de grande robustez. A gente está vendo elementos aí que são elementos encontrados em outras gerações do Hummer. A gente tem muita agressividade na questão da grade da frente, bastante imponente. A gente tem aí a lateral bastante clássica de um veículo como o Hummer, né? Tem lembranças interessantes dos veículos da geração anterior. E claro, quando a gente olha para a questão das rodas imensas, mas um grande espaço para que você possa atacar terrenos off-road bastante complicados, então você tem ângulos de ataque, entrada e saída bastante diferenciados. Então o visual é esse, olha, super agressivo, é o visual de um Hummer. É aquilo que a gente espera de um veículo como esse, obviamente que talvez com alguns pontos que possam ser discutidos em relação ao caminho do design, principalmente da linha Chevrolet e da General Motors, e também, claro, o gosto do cliente que compra esse tipo de veículo. Mas aparentemente ele vem atraindo a atenção desse público que já está gostando bastante da ideia de um Hummer elétrico. Na construção ele tem uma mistura interessante aí entre estrutura e bateria numa plataforma chamada Ultium, que faz com que esse conjunto, estrutura e bateria, funcionem de maneira complementar. Então a estrutura suporta a bateria e a bateria acaba funcionando também como parte de todo o projeto para permitir que esse veículo tenha capacidades off-road ainda a serem testadas, mas que prometem ser as mais impressionantes, principalmente para explorar praticamente qualquer ambiente ao ar livre. Então essa plataforma, vamos chamar assim, utilizada pela General Motors para Chevrolet para criar o Hummer EV SUV é uma novidade interessante pensando em veículos elétricos,
porque transforma também a concepção do carro em um projeto diferenciado. Então não é uma adaptação de um carro que antes tinha um motor a combustão e que agora passa a ter motores elétricos e bateria, mas é uma construção de um veículo já com a ideia de ser totalmente eletrificado, e aí com a bateria sendo parte importante de toda a estrutura. Isso significa, obviamente, fazer uma melhor distribuição de peso, fazer com que a rigidez torsional e a rigidez total da carroceria e do conjunto sejam maiores e que as capacidades de enfrentar terrenos diferenciados aumentem também por parte dessa construção diferenciada, em que bateria e estrutura do veículo são pensados de maneira a se integrarem no projeto e um ajudar o outro na composição final do produto. Se você está pensando em comprar um carro, pode ser um off-road, a gente está vendo esse Hummer que é um carro incrível, mas você não tem certeza se você vai fazer um bom negócio ou não. Você tem dúvida em como fazer isso? Agora é a hora de você acessar aqui, olha, códigodoscarros.com.br, e a gente criou um produto incrível com muito conteúdo, muita coisa legal para ajudar você a economizar de 3 mil a 30 mil reais na escolha do seu carro, pensando em pontos como segurança, sua necessidade, a escolha com apelo emocional, como fazer um bom negócio e muitas outras coisas legais você vai encontrar dentro desse nosso conteúdo incrível e exclusivo que a gente preparou para você. Então acessa códigodoscarros.com.br, confere porque tem uma oferta imperdível para você fazer parte desse grupo que já está aprendendo tudo sobre como comprar o carro ideal e fazer o melhor negócio. Quando a gente fala de alguns números interessantes aí do equivalente em potência, a gente está falando de um carro elétrico, então nem sempre é tão simples a gente falar do ponto de vista da cavalaria, como a gente faz com os veículos a combustão. A gente está falando de uma potência combinada que supera aí os 1000 cavalos. E aí tem uma polêmica que acabou acontecendo no lançamento, nas primeiras informações preliminares, porque a própria GM anunciou que ele teria um torque máximo que ultrapassaria 1.500 kgfm, o equivalente a isso, né? Que na verdade foi uma grande jogada de marketing, aí uma informação para realmente causar um grande rebuliço, porque quando a gente fala de motorização elétrica, também essa conversão fica um pouco nebulosa. O fato é que são 3 motores elétricos que com a potência combinada chegam aí a mais ou menos 1000 e poucos cavalos, cujo torque individual de cada um ficando na casa de 50 a 60 kgfm, a gente teria um torque aí real mais aproximado, ainda assim expressivo, mas da ordem de 150 a 160 kgfm para o Hummer EV SUV, que é um número impressionante, é um número bastante expressivo. E quando a gente fala, por exemplo, da aceleração de 0 a 100, que é um número que muita gente acaba tendo como uma referência para muita coisa, principalmente quando a gente vai para o mundo dos elétricos, né? Porque o torque é um torque instantâneo, você não tem relação e transmissão, ou seja, você acelera e praticamente só vai, né? Quando tem que passar marcha ou que ter necessariamente uma redução ou aumento com o uso de transmissão, você tem um número que muitas vezes acaba sendo um número emblemático. E aí todos os carros elétricos acabam apresentando um desempenho bastante expressivo quando a gente fala de 0 a 100. No Hummer a gente está falando de 3,5 segundos de 0 a 100 nas estimativas da General Motors, o que é surreal se você pensar na aplicação que esse veículo tem e nas características que ele tem. Então, 3 motores elétricos com mais de 1000 cavalos de potência combinada e um 0 a 100 de 3,5 segundos, vejam que é uma máquina impressionante. E a ideia é que ele tenha bastante autonomia e também possa funcionar como uma espécie de gerador, porque você, quando vai fazer a trilha, obviamente você tem a necessidade muitas vezes de usar energia para outras coisas quando você está isolado, e ele tem essa característica também. Então um dos pontos importantes é que existe uma modularidade na questão das baterias, então você vai ter uma série de possibilidades de mudar a capacidade do Hummer EV SUV. E por falar em trilhas e essa coisa do off-road extremo e tudo mais, ele também tem um sistema de navegação diferenciado que vai permitir com que exista um mapeamento prévio dos locais que você vai explorar e como o veículo vai se comportar para transpor, para atravessar aqueles
lugares. Então existe aí uma tecnologia também sendo trazida para que você tenha um serviço agregado ao uso do veículo, para que essas trilhas sejam mapeadas, esse caminho seja mapeado e que você então possa explorar essas áreas com mais segurança, mas principalmente explorá-las sem medo e sem problemas. E aí a gente está falando de muita tecnologia também embarcada no veículo, câmeras, por exemplo, que estarão instaladas embaixo do carro em locais estratégicos. A GM chama isso de HD Surround Vision, que é a possibilidade de você ter de 14 a 17 visualizações de câmeras diferentes, locais e maneiras de você enxergar por onde o carro está indo e como ele está atravessando aquele momento, e essas informações todas interligadas ao sistema de gerenciamento que a gente comentou agora há pouco em relação às trilhas, e permitindo que você, motorista, com as telas, possa olhar e tomar melhores decisões em relação aos lugares que você vai atravessar. Para ter uma ideia, a gente está falando de central multimídia de mais de 13 polegadas e também um painel digital de 12 polegadas interligado também. Então veja que é muita informação disponível em telas muito grandes dentro do carro, uma tendência interessante justamente para oferecer essa característica de permitir que você consiga utilizar muitos recursos e a tecnologia embarcada para poder usufruir ao máximo das características do carro. O que mais que esse carro tem de loucura? A gente está falando de muitos detalhes, né? Roda aro 18, suspensão pneumática adaptativa. Então tem muita coisa interessante. Essa foi só uma pincelada geral nessa novidade, que é um Hummer elétrico. Obviamente que mais detalhes e informações serão colocados à disposição para que a gente possa complementar o vídeo e eventualmente falar mais informações específicas também quando ele começar a ser testado por aí e eventualmente também vendido. A gente está vendo que as primeiras edições apareceram com o nome 2024, então a Chevrolet está trabalhando provavelmente para lançar o veículo no ano que vem, ou talvez no próximo, né? Como sendo um veículo 2024, mas isso pode mudar também, afinal de contas, esse pode ser um veículo oferecido logo para as pessoas com algumas modificações. Então, muito legal a gente ver que o mundo dos elétricos já é uma realidade também no mundo off-road raiz. Porque tem muita gente que vai comentar aqui, aliás, já deixo essa sugestão para você, o que você acha de um Hummer elétrico? Faz sentido um Hummer elétrico depois de saber toda a história e conhecer tudo aquilo que a gente conhece de Hummer? Mas o fato é que o off-road raiz também tem nos veículos elétricos o seu caminho para o futuro e parece um caminho sem volta. Será que isso faz sentido? O que você acha dessa visão? A gente está falando, por exemplo, de Hummer sendo usado em alguns outros lugares como um veículo militar, mas 100% elétrico. Será que é isso mesmo? Será que isso vai funcionar bem na prática? Coloca a sua opinião, coloca seu comentário aqui para a gente saber o que você pensa sobre isso também. E claro, faça a sua inscrição, ativa as notificações para que você receba sempre novidades aqui quando um vídeo novo chegar na área, e compartilha com todo mundo. Afinal de contas, a gente está aqui criando o melhor conteúdo automotivo com a sua linguagem, do seu jeito, justamente para juntos a gente mudar a nossa internet e aprender mais sobre esses carros que a gente tanto ama. Combinado? Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.